CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que estão aí nos vendo para darmos início a mais uma live da CEIP, hoje dia 21 de outubro de 2020. É um prazer estar com vocês nessa quarta-feira. Todas as quartas-feiras, às 19h30, temos uma live da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, e hoje nós vamos dar seguimento à introdução de abertura do Livro dos Espíritos. Mas antes, vamos botar um copinho de água para a gente poder fluidificar durante esse processo todo, que vai acontecer não só em nossas casas, em nossas mentes, mas na espiritualidade também. E lembrando a vocês que é importante que vocês se façam presentes nas ideias, nas atenções, no estudo de hoje, tá? Então, vamos dar início também à nossa música com a Nízia Maria. Ela vai abrir. Selma. Boa noite, querida, tudo bom? Tudo bem. Qual a música que você vai tocar hoje? Sheila, Irmã Sheila. Irmã Sheila. Então, vamos ouvir essa música para a gente se preparar, né?
Obrigada, Anísia. Esse fundo que o Ricardo botou aí atrás da letra das músicas aí que está aparecendo, que coisa mais linda! Linda essa foto, foi uma inspiração, né? Muito bonita mesmo. Bem, então vamos ler a página que nos cabe para a preparação dos trabalhos. Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha, em Paquetá, e vocês, aonde quer que vocês estejam, a família do Eduardo Henrique, que também está assistindo hoje a nossa live. Um abraço a eles também, que estão conosco. E vamos, então, fazer a página de hoje para darmos início ao nosso trabalho da casa. Hoje é nos momentos graves do livro Agenda Cristã. Diz o seguinte: use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filha dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se debalde, quer dizer, em vão, buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não para. Alguém não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente, é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim
um poder que irradia. Então vamos orar a Jesus, nosso querido mestre, conforme o texto que foi lido agora, que possamos ser mais atitudes e gestos do que palavras. Que as palavras o vento leva, mas as nossas atitudes, quando elas são juntas, parceiras das nossas palavras, aí sim as nossas palavras têm peso e valor. Quando podemos mostrar, Senhor. Então, nos ajude a conciliar o nosso verbo com as nossas atitudes. Quando desejarmos ser bons, que sejamos do fundo do nosso coração. Quando desejarmos ser honestos, que possamos lembrar do Evangelho de Jesus e sermos honestos com muita sinceridade, saindo de nosso coração, emanando de nosso ser as vibrações de quem realmente deseja viver na verdade, na honestidade, na sinceridade, na bondade. E aí sim, quando dissermos que estamos falando a verdade, quando dissermos que gostamos de ajudar o nosso próximo, o nosso verbo será verdadeiro. Então nos inspire, Senhor, que o anjo, nosso anjo protetor, nos dê sempre o caminho correto para podermos crescer e chegar mais próximos de Ti. Graças a Deus. Obrigada, então, mestre amado. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. E agora vamos dar continuidade à segunda parte da introdução do Livro dos Espíritos com o nosso querido Eduardo Henrique, que todos já conhecem, né? Os que estão pela primeira vez vão conhecer hoje. E façam muita atenção, porque é muito bonito a introdução desse livro, a explicação do Eduardo, e muito importante para todos nós, para depois darmos entrada às questões, que são 1019 questões, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Selminha. Como é que tá? Tudo bem? Graças Muito feliz a de estar Deus, aqui tudo presente bem. mais uma vez. Graças a Deus. Realmente a gente vai dar estudo hoje na noite de hoje a respeito da introdução do Livro dos Espíritos, mas vamos também dar uma pincelada, né, na parte dos prolegômenos, e lembrando, né, que a gente não tem, absolutamente não tem objetivo de varrer, né, de percorrer todas as questões, todos os itens dessa introdução e muito menos todo o conteúdo dos prolegômenos, tá? A gente, na realidade, quando pensou nesse título, né, Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita, a gente pensou aqui em trabalhar de uma maneira mais aguda a introdução 6 e dar uma, né, pincelada em pequenas coisinhas de prolegômenos, né? Mas, basicamente, introdução 6, e mesmo na introdução 6, né, nós não vamos também percorrer toda a introdução 6. Né? O pessoal que conhece a gente sabe como é que a gente gosta de trabalhar. A gente gosta de trabalhar trazendo o conteúdo completo do livro, né, para a gente poder copiar e colar, preservar o código que Kardec escreveu, preservar o código da divulgação da doutrina, e aí a gente tem a oportunidade de ler exatamente o que está escrito lá, e pensar no que está escrito lá, e não pensar no que a gente pensa que está escrito lá, né? Que é bem diferente, né? E dá diferenças muito grandes, assim, com uma certa tristeza, né, vamos dizer assim, que a gente até tem visto alguns trabalhos na internet de companheiros trazendo achismo, né? Aí o companheiro fala coisas que estão indo, né, não estão indo ao encontro, né, mas estão indo de encontro com o que Kardec coloca, né? Então, se a pessoa se diz espírita, se diz trabalhador da doutrina espírita e traz conteúdo que vai de encontro à doutrina espírita, ele não está absolutamente trabalhando em favor da doutrina espírita. Ele está, na verdade, divulgando achismo, divulgando outras coisas quaisquer que sejam, que não são doutrina espírita. E a gente vai ter que tomar cuidado, logicamente, com isso, e por isso que a gente prefere trazer o estudo dessa maneira.
nossa parte técnica aqui vai fazer agora a divulgação aqui vai fazer a exibição da tela que a gente preparou, né? Nós preparamos um trabalho, né, no PowerPoint, como sempre fazemos, né? Então, princípios fundamentais da doutrina espírita. Lembramos, né, que essa área aqui de comentários, né, se vocês quiserem trazer alguma dúvida, algum acréscimo, qualquer coisa que queiram trazer, que queiram conversar, né, fica à disposição, né, para vocês colocarem aqui questionamentos, né? A própria companheira Kelly já traz aqui um questionamento, né, a respeito de alma, princípio vital e espírito. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de falar a respeito, mas se a gente, porventura, não conseguir, né, responder nesse momento, aí depois a gente tenta responder num outro momento, né, mas vamos, né, depois podem pedir também o meu WhatsApp, meu e-mail, pode ter acesso aí completo aí a perguntas para mim em outros momentos, fiquem à vontade, tá? O Ricardo tem meu contato, a Selminha tem meu contato, no meu Facebook tem meu contato, então em tudo quanto é canto a pessoa tem disponibilidade para conversar a respeito do assunto. Me coloco totalmente a dispor para poder conversar a respeito de qualquer assunto que vocês queiram. Quando a gente fala a respeito dessa parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eu preparei esse gráfico aí para a gente, né, que a base de tudo é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente tem esses 4 princípios, que são os 5 princípios fundamentais, né? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Na imortalidade da alma, a gente vai ter, assim, em síntese, né, a informação de que nós somos espíritos, que somos esses seres inteligentes da criação, conforme questão 76 do Livro dos Espíritos. Na reencarnação, que vai falar sobre a volta do espírito da vida corpórea, mas em outro corpo, né, em outro corpo, porque é um corpo especialmente formado para essa existência. A pluralidade dos mundos habitados, que a gente vai abordar a questão que todos os globos que circulam no espaço são habitações de espíritos, e a comunicabilidade dos espíritos, que os espíritos podem comunicar-se com o mundo material por intermédio dos médiuns, mas não apenas por intermédio dos médiuns, a gente sabe que também da ação específica que eles fazem nas nossas vidas o tempo todo. De qualquer maneira, né, a gente pensa sempre assim, né, como qualquer coisa que acontece, né, nada acontece por acaso, como qualquer coisa que acontece sempre é pela vontade de Deus. E aí nós colocamos essa foto, essa imagem aqui assim, porque lá no Alcorão tem escrito isso, Chico Xavier colocou a respeito disso, né? Não há sequer uma folha seca que caia, que não seja pela vontade de Deus, nosso Pai. Então, a gente coloca essa ideia para a gente poder saber que sempre em primeiro lugar, quando se trata de prolegômenos, a gente sempre vai ter em primeiro lugar Deus. E aí nós fizemos esse slide, que vai ficar aqui na gravação, né? As pessoas depois podem tirar foto, pode salvar o slide, pode fazer o que bem entender, né? Que aqui dentro a gente fez uma síntese da síntese, né? Em que tem princípios fundamentais da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E aí, direto, vamos entrar dentro aqui da parte da introdução, né? E introdução 6 começa dizendo assim: os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Né? Isso para a gente poder ter a lembrança, né? Quem assistiu o trabalho anterior, o primeiro trabalho, né? A gente falou lá no início da introdução 1, que essa terminologia é a terminologia que os próprios espíritos, né, são eles que dão essa terminologia, são eles que montam essa terminologia de espíritos. Né? Kardec procurando desmontar a possibilidade de múltiplos entendimentos, de múltiplas interpretações da mesma palavra, né? Então coloca as questões de espírita, doutrina espírita, espírito, para a gente poder ter essa interpretação bastante clara da doutrina espírita. Então eles se declaram como espíritos, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido aos homens que viveram na Terra, ou seja, esses nossos companheiros que ditaram o Livro dos Espíritos, muitos deles, né, e a gente pegou, em virtude desta frase, nós trouxemos lá de Prolegômenos, no finalzinho de Prolegômenos, espíritos que
estão dentro da nossa doutrina espírita, alguns deles, né? Tem muito mais do que isso daqui, né? Mas João Evangelista, São Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, né? O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, Emanuel Swedenborg, e por aí vai. Muitos espíritos que têm essa comprovação de que viveram na Terra. Então, eles compõem o mundo espiritual, como nós, aqui, nesse momento, constituímos o mundo corporal, enquanto nós estamos aqui na nossa vida terrena. E aí, Kardec escreve, né, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que esses espíritos transmitiram. Lembrando, então, que, a partir desse momento, Kardec vai fazer uma síntese, né, a gente pode até utilizar uma palavra, né, atrevida, né, porque sintetizar um conteúdo da profundidade do Livro dos Espíritos, de uma doutrina que absolutamente não está nem sequer acabada, né, então é um desafio sem limites, né. Então a gente faz essa síntese, né, só para a gente poder falar assim, não vamos falar a respeito disso, né? E todo o restante do edifício que vai ser construído dessa doutrina espírita, ele vai ser construído e essas bases vão permanecer, essas bases vão estar intocáveis dentro dessa construção. O primeiro contato que a gente tem, a primeira coisa que a gente vai abordar, então, é essa questão de Deus, né? Já falamos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que o Introdução 6 traz para a gente? Que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso tudo vai ser estudado daqui a pouco nas questões do Livro dos Espíritos. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E aí eu trouxe aqui uma imagem da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e aqui à direita, acreditem, né? Aqui a gente tem uma árvore genealógica, né? E aí, só para a gente poder lembrar, né? Se você tem um grupo de pessoas, tem os pais dessas pessoas, ou pessoas que estão no nível de hierarquia genealógica dos pais, depois tem os avós, depois tem bisavós, depois tem tetravós, depois tem... né? E aí vai embora, né? Eu coloquei aqui pontinho. O que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a gente vai remontando a origem, vai voltando, né? Vai chegar na origem da primeira pessoa, vai chegar na origem do planeta, vai chegar na origem do universo. E aí, cada vez que você vai andando para trás, né? Essa causa primária de todas as coisas, buscando, nessa busca interminável dessa causa primária de todas as coisas, né? Quando a gente vai olhar essa situação, você descobre, né, que você vai chegar sempre como se você chegasse num muro. Você percorre uma estrada e você vai dar de cara no muro, né? Por quê? Quando o homem conseguir descobrir o que ele acha que é Deus, né, como Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Deus, esse princípio filosófico, Deus, é a causa do que o homem acabou de descobrir. Então, ele, na verdade, não conseguiu descobrir o que é Deus. E aí ele vai continuar a sua pesquisa, à medida que for crescendo, e vai chegar num determinado momento que vai descobrir o que é Deus. Ele vai achar que descobriu o que é Deus mais uma vez, e mais uma vez Deus é a causa disso daqui. Então, ele ainda não conseguiu entender e nem encontrar Deus. Então, isso é uma coisa que define essa eternidade de Deus, né, para a gente poder ver que nós estamos muito longe de conseguir ter uma compreensão ampla a respeito desse conceito. Mas, quando a gente olha a obra de Deus, a gente vê que a obra de Deus é perfeita, é infinita, é uma coisa assim que a gente não consegue descrever, a gente não tem entendimento para descrever a obra de Deus. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, pequenas imagens, né? A robótica dos anos desse século XXI consegue construir isso daqui, mas isso daqui, né? Aqui está simplesmente pegando só o sistema muscular do ser humano, só esse sistema muscular aqui não é a obra que o homem é capaz de fazer. Tá? O homem não consegue fazer isso.
né? O homem consegue fazer computadores avançados, mas não consegue fazer um cérebro. O homem consegue fazer uma máquina fotográfica de primeira qualidade, mas não consegue fazer um olho. O homem consegue fazer um espetáculo de fogos de artifício espetacular, lindo de morrer, as coisas assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas não consegue recriar uma aurora boreal. O homem consegue, né? Aqui nós temos aquele pintor, ai meu Deus, dos girassóis, alguém lembra? Van Gogh, né? Van Gogh, né, dos girassóis. Estou aqui perguntando para minha mãe. Eu fico aqui assim, eu estou com uma equipe aqui junto comigo, aqui, ó, meu pai, minha mãe e minha irmã hoje. Se alguma coisa sair aqui do eixo, né, rapidamente eu consigo ter ajuda aqui. Minha mãe me ajudou aqui, já me lembrou aqui a questão de Van Gogh. Então, Van Gogh, esse quadro aqui era um dos quadros mais caros do mundo, né? Van Gogh pintou girassóis e não consegue fazer uma produção como um girassol de verdade, essa coisa belíssima que é um girassol. Da mesma maneira como a gente tem a aviação no mundo, com naves, né, aeronaves de primeira grandeza, mas que jamais vão conseguir reproduzir a qualidade e a beleza do voo de um beija-flor. Da mesma maneira que a gente tem na foto original, né, na foto original eu tinha colocado aqui a questão do dedo de Deus, e aí nessa semana eu saí, né, vocês devem estar percebendo que eu estou aqui um pouquinho moreno, né, porque eu saí para pescar. E aí eu estava lá no alto mar, né, lá aqui na frente do alto mar, né, aqui na frente do rio, né, e aí dei uma olhada aqui assim, quando você vê aqui a pedra da Gávea, isso aqui é a pedra da Gávea, né, isso aqui é, né, o rosto de uma pessoa, né, isso daqui é uma coisa que não, o homem não consegue fazer um negócio desse, né, mas Deus consegue. Então, essa é a dimensão que a gente tem que entender do assunto. Falando um pouquinho a respeito de imortalidade da alma, a gente tem lá dentro de Introdução 6, mais uma vez, a explicação, Kardec vem dizendo, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, nós, a partir do momento que nós somos criados, espíritos simples e ignorantes, a gente vai passar sempre da seguinte maneira: desencarnado durante um período, encarnado durante um período. Né? Quando o mundo normal, o mundo primitivo, é o mundo, como eles colocam aqui de maneira muito clara, é o mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Esse é o mundo normal, o mundo espírita, o mundo da nossa vida desencarnado, mundo de vida de espírito. Mas o que a gente faz? O que a gente diz que a gente, no nosso linguajar, fulano nasceu e fulano, né, retornou à pátria espiritual. Essa é uma visão que a gente deve ter para o assunto. Ele não partiu, ele retornou. Ele tem a vida primitiva, que é na vida espiritual, parte para a vida na Terra, para essa experiência na Terra, ou em outro planeta, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? E depois vai retornar à vida espiritual novamente. E vai ficar dentro desse princípio o tempo todo. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Com uma total naturalidade. Daquelas coincidências, né, que a gente fala assim, que a gente sabe que não são coincidências. Hoje, uma companheira, amiga, que sempre tem cooperado conosco em textos na internet, a gente pode até, quem quiser aí, pode pesquisar, porque vai ter várias histórias, aquele filósofo, professor, né, mestre, ai, meu Deus, como é que é o nome daquele? Cortella, né? O Cortella, está me faltando o primeiro nome, Mário Cortella, né? Se eu não me engano. Ele fala a respeito desse assunto,
né, da história dos imperadores, né, dos imperadores romanos, dos generais romanos, naquela época, que estava da Constituição do Império Romano. Os generais romanos, quando tinham uma campanha extremamente vitoriosa, quando voltavam a Roma, o exército ficava fora de Roma, e aí o imperador, o general, era acompanhado de um escravo, né, de um companheiro que ia guiar uma biga, e ele ia percorrendo as ruas, recebendo aplausos, né, recebendo manifestações pela sua vitória, mas era acompanhado sempre por um outro companheiro, né, por um outro escravo no lado de fora, que de 500 em 500 jardas parava um pouquinho a biga, e esse escravo chegava para ele e dizia para ele assim, lembra-te que és mortal. Né? Para que isso? Para a gente poder compreender que nós somos seres, e isso nós temos que entender, né? Nós somos seres que aqui estamos, por maior que seja a nossa obra, por mais que a gente faça, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente, qualquer coisa que a gente consiga agir, por mais que a gente consiga fazer a parte que nos cabe na obra da criação, uma hora nós vamos ter que continuar a nossa tarefa, novamente retornando ao mundo dos espíritos, retornando ao mundo espiritual. Então, essa é uma história muito, muito interessante para quem quiser procurar na internet. É só colocar general romano, biga, né? Com toda certeza vai encontrar. Ou então, se procurar por essa frase aqui, né? Lembra-te que és mortal, com toda certeza também vai encontrar a história completa, né? Toda a historinha completa sendo descrita, né, no Google, e vai preencher essa informação de uma maneira muito clara. Na introdução, então, ele diz: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Aqui eu fiz um desenho, né? Eu aproveitei um desenho, né? Porque com a mesma confecção, né? Nós temos aqui a mesma imagem, né? A imagem no corpo físico e a imagem no corpo espiritual. Aqui, assim, esse aqui seria um desenho, né? Uma simulação do desenho do perispírito, né? Com aquele cordão de prata, com a parte aqui do espírito, né? Esse princípio inteligente, essa parte aqui de espírito com letra minúscula, que faz parte de cada um de nós, né? Que é essa parte etérea, né? Para a gente poder ter uma representação de como funciona essa situação do corpo, né, do corpo e da alma. A nossa companheira Kelly perguntou lá no início, né, do trabalho, ela perguntou assim: alma, princípio vital e espírito, poderíamos interpretar como sendo a mesma coisa? Não, não poderíamos não, Kelly. Sabe por quê? Porque quando você fala em alma, né, o Livro dos Espíritos, né, lá no Livro dos Espíritos, eu vou adiantar aqui de montão, né, daqui a pouco, lá na frente, daqui a uns meses, a gente vai estudar mais precisamente o assunto. Mas, se você quiser procurar direto lá no Livro dos Espíritos, na questão 134, fala que alma, a questão 134 é muito clara a respeito, né? Ela diz assim: o que é a alma? E a resposta dos espíritos é: a alma é o espírito encarnado. Então, o espírito, tá, que está lá na questão 76, é a individualidade dos seres. A alma vai ser o apelido que o espírito vai receber quando estiver encarnado. E o princípio vital vai ser, né, o princípio que vai dar vitalidade, que vai dar vida ao espírito quando ele está encarnado. Então, são coisas que são muito próximas, são coisas que coexistem, né? Se você tem alma, você tem espírito, se você tem alma, você tem princípio vital, mas, assim, se você for na pureza das definições, eles são elementos distintos, né? Alma, espírito encarnado, quando desencarna, volta a ser espírito, definição lá do Livro dos Espíritos, na questão 134 e seguinte, né? E o princípio vital é esse outro conceito que eu acabei de colocar para você. Tudo isso vai ser desenvolvido durante o estudo, né? Durante o estudo do Livro dos Espíritos, nas questões seguintes, né? Tudo isso vai ser desenvolvido de uma maneira mais aprofundada. Quem quiser dúvidas, quem quiser antecipar o assunto, claro, é só questionar, só perguntar, e aí a gente vai, né, se não conseguirmos responder aqui no momento,
ou se essa resposta não for suficiente, depois a gente conversa de uma maneira mais aprofundada sobre o assunto. De qualquer maneira, para o homem, né, há no homem 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Né? A alma, ou ser imaterial, né, que é esse espírito encarnado no corpo, tá? Há o laço que prende a alma ao corpo, e há o próprio corpo, que é o ser material, né? Essa que é a parte material, é essa parte que a gente pode tocar, né? Nessa parte, né? Nossa parte material, tá? E só para a gente poder entender. Uma outra coisa que eles vão conversar, eles vão começar a falar um pouquinho mais adiante, dentro dessa introdução, é a respeito do desenvolvimento, né? Da evolução dos espíritos. Os espíritos não ficam sempre parados no mesmo estágio, não são todos iguais dentro do mesmo degrau evolutivo. Então, aqui assim, a gente faz um desenho, né? Essa imagem aqui é uma imagem de um livro do Jorge Andréa, e essa imagem estava preto e branco no livro, né? Nós colorimos a imagem para ficar mais nítido, mais lúdico o trabalho, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós saímos do estágio de simples ignorante, vamos percorrendo o caminho evolutivo, cada vez mais diminuindo a nossa predominância material e cada vez mais aumentando a predominância moral. E aí nós vamos sair da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, vamos na direção da segunda ordem dos espíritos bons e, finalmente, dos espíritos puros na primeira ordem. Essa caminhada é uma caminhada muito longa, essa classificação é uma classificação só didática, né? Você não vai conseguir chegar e dizer assim, então, onde nós estamos aqui? Nós somos pseudo-sábios, nós somos neutros? Nós vamos descobrir que muitos de nós somos a características de impuros, somos levianos, somos pseudo-sábios, somos neutros, somos batedores, perturbadores, às vezes somos benévolos, às vezes somos sábios, às vezes somos prudentes. Então, nós temos uma pequena parcela de cada uma dessas características. A característica que a gente não conseguiu ter ainda, essa efetivamente não dá para a gente dizer que tem, é puro. Isso a gente não tem como dizer. Tá? Isso não dá para a gente falar nada, não. Mas nas outras, quando a gente lê, é muito comum a gente ler e falar assim, ué, mas isso aí de vez em quando eu sou. Né? Então, é só para a gente poder ter uma noção. Né? Aí a pessoa vai ser assim, né? Eu sou muito impuro, né? Às vezes eu sou muito leviano, eu sou muito pseudo-sábio, de vez em quando eu sou benévolo, mas eu sou muito neutro, né? Sou muito em cima do muro, né? Sou muito batedor, sou muito perturbador, mas de vez em quando eu sou sábio, entende? Aí fica aqui a pessoa, né, percorrendo, né? E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando de ter as características da terceira ordem, vai assumindo as características da segunda ordem cada vez mais e vai cada vez mais abrindo mão das predominâncias da matéria e cada vez mais indo na direção da predominância do moral. De qualquer maneira, quando eles vão tratar a respeito da reencarnação, né, eles dizem assim, que deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra. Né? Então, olha, deixando o corpo, nós vamos voltar ao mundo dos espíritos, de onde a gente tinha saído para vir para o mundo físico, né? Após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Eu fiz questão de trazer essa questão aqui assim, porque para a gente poder ficar bastante claro para a gente que esse espírito errante é a qualidade, é o estado, né? Olha, como ele fala, ó, permanece em estado de espírito errante. Então, erraticidade, que muitas pessoas equivocadamente colocam como sendo uma localidade, a erraticidade, ela não é uma localidade. A erraticidade, ela é a qualidade que o espírito possui. Então, é a qualidade de espírito errante que ele tem. Então, o que é erraticidade? Erraticidade é aquele período em que eu estarei desencarnado. Eu estando estando desencarnado, eu estou em erraticidade. Essa que é a situação. E quando estiver encarnado, eu virei ora com um aspecto, desencarnarei, voltarei com outro aspecto. Não precisa ser sempre homem, 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 homem.
Não precisa ser homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não precisa ser homem, mulher, 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 homem, homem. Não é assim. Não tem regra, não tem nenhum tipo de formulação a respeito do assunto. Tá? Virá com a necessidade, virá com a formulação para poder trabalhar as necessidades morais que a pessoa precisa desenvolver. Como é que ela vai, né, desenvolver? Ela, ora, virá como um índio, ora virá como um rapaz, ora virá como um homem, ora virá como uma mulher, ora vai morrer com 100 anos de idade, ora vai morrer com 20 anos, ora vai morrer na hora que nascer, e aí por aí vai, entende? Cada um vai ter a sua característica de acordo com a necessidade, né, com a necessidade da sua encarnação. Não é regra, não existe regra a respeito do assunto. Sobre a pluralidade dos mundos habitados, eles dizem assim: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Isso daqui eu achei, por isso eu frisei o mais ou menos aqui assim, né? Porque já isso é uma coisa que vocês podem utilizar em todos os estudos, em todas as leituras que fizerem de doutrina espírita. Praticamente em todas as oportunidades, quando olharem escrito a expressão mais ou menos não quer dizer mais ou menos, não é mais ou menos. Mais ou menos quer dizer ora é mais, ora é menos. Então a gente vai ler essa frase aqui da seguinte maneira, né? Todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais aperfeiçoadas, ou teremos ainda outras menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer noutros mundos. Então, não há, inclusive, a necessidade de reencarnar dentro do planeta Terra. Isso é uma coisa que a gente tem no nosso coração, pensando assim, porque quando eu voltar à Terra, não está garantido que nós voltaremos à Terra, não é obrigatório que a gente retorne à Terra, né? E para dizer a verdade, não faz a menor diferença em qual planeta, em qual país, em qual estágio, né? Nada disso importa. O que importa é que todos nós saímos de espíritos puros, né? Saímos de simples e ignorantes e vamos na direção de espíritos puros. Né? Vamos repetir. Saímos de espíritos simples e ignorantes e vamos na direção de espíritos puros. Aonde? Aqui ou em qualquer outro orbe, em qualquer outro planeta, em qualquer outra localidade do universo. Não faz a menor diferença para a gente. A encarnação dos espíritos, de qualquer forma, isso é uma coisa importante para se entender, se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Né? Kardec e os espíritos repetem essa informação por várias oportunidades para desmontar totalmente a ideia da mente em psicose, aquela ideia de que o espírito pode, né, porventura, nascer como homem, depois como um animal. Me lembro de uma amiga que falava assim, eu gostaria tanto de voltar ao planeta Terra como sendo um gato, né? Aí a gente olha, a gente respeita a opinião da pessoa, mas para nós, doutrina espírita, isso fica muito claro, né? Seria um erro, né, acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Isso é muito importante também, né, porque já aqui desmonta um conceito que a gente também ouve repetidamente dentro da doutrina, por companheiros de doutrina espírita, que dizem que o progresso é sempre lento. O progresso só é lento a partir do momento que a pessoa não tiver esforços. Se você tiver esforço, você vai acelerar. É isso que ele dá. Quem tiver dúvida, né, vou falar aqui de cabeça, né, que é dali mais pertinho ali na questão 117, 118,
tem questão, né, que fala a respeito desse assunto, tá? Que diz claramente que depende da nossa vontade, depende do nosso desejo a gente conseguir acelerar a nossa caminhada evolutiva. Então, essa ideia de que é muito lenta porque as pessoas não têm vontade, as pessoas não conseguem exercer vontade para poder realizar as suas atividades. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. O homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, e conserva depois de se haver separado do corpo. Então, isso aqui é para a gente poder ficar muito claro, né? Repetidamente, os espíritos estão colocando para a gente que nós temos a nossa individualidade. Repetindo, desencarnados, vamos encarnar, passar um tempo encarnados, vamos desencarnar, passar um tempo desencarnado, vamos encarnar, passar um tempo desencarnado, e vamos ficar dentro dessa rotina, né? Dentro dessa continuidade, até nos transformarmos em espíritos puros, onde não teremos mais a necessidade da reencarnação. Lembrando que não ter necessidade de reencarnação, absolutamente não é a mesma coisa de dizer que não vai reencarnar, né? Não vai ter a necessidade, mas em caso de missão, poderá reencarnar novamente. Os espíritos encarnados, então, continuando a introdução 6, habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes, ou nesse estado de errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Isso daqui é uma frase que é importantíssima, tá? Importantíssima essa frase. Nós não vamos tecer maiores comentários, né? Mas é para as pessoas pensarem com muita profundidade, procurem guardar esse conceito, tá? Eu reputo que talvez esse parágrafo aqui seja um dos parágrafos mais importantes dentro do Livro dos Espíritos, para a gente poder ler com maior equilíbrio as obras suplementares da doutrina espírita, tá? Isso é muito importante, esse conceito que está aqui. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte do espaço, ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Não é à toa que Paulo de Tarso dizia que nós somos cercados, né, por uma tão grande nuvem de testemunhos, né? Então, só para a gente poder se posicionar a respeito. Essa frase aqui, acotovelando, assim, que também é bastante forte, né? Às vezes as pessoas que não conhecem, né, o que significa acotovelando, a gente costuma dar como exemplo, né, assim, para o pessoal entender, né, metrô da Pavuna às 5 horas da tarde, né? Todo mundo que sabe o que significa isso, né? Central do Brasil, 5 horas da tarde, horário de rush. É isso que significa, tá? Não é pouca gente que tem ao nosso lado, não. De qualquer maneira, a gente procurou fazer esse gráfico explicando essa parte inicial do trabalho, né, daqueles 3 conceitos. Vou só adiantar aqui o slide para a gente poder ver quais são os conceitos. Imortalidade da alma, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Esses 3 conceitos que estão aqui, né, esses 3 conceitos, eles estão todos eles abordados dentro desse gráfico. A doutrina espírita explica para a gente que o princípio inteligente ele vai se evoluir da seguinte maneira, né? A partir da evolução desse princípio inteligente, vai chegar a um patamar em que será criado o espírito, simples e ignorante, e aí ele vai passar por períodos de ciclo de aprendizado enquanto encarnado. Como é que isso vai acontecer? Ele vai encarnar, vai ter vida de relação, vai reencarnar, né, em muitas moradas, não apenas em muitas moradas, em vários corpos, em várias condições, em vários aspectos, em vários lares, em várias cidades, em vários países, mas também vai
reencarnar em vários mundos diferentes. E aí vai chegar a morte do corpo físico. Quando chegar a morte do corpo físico, ele vai passar para o mundo espiritual, em que ele vai continuar um ciclo de aprendizagem enquanto desencarnado. Mas naquele novo ciclo, nesse período desencarnado, em estado de errante, o que vai acontecer? Ele vai ser questionado em determinado momento, ele vai se questionar em determinado momento se necessita um novo ciclo de aprendizagem encarnado. Se precisar, né, caso precise, ele vai voltar novamente para uma vida de relação, mais uma vez para muitas moradas, mais uma vez vai morte do corpo e vai ficar nesse ciclo de aprendizagem desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, o tempo todo, até chegar ao período em que ele não necessita mais desse ciclo de aprendizagem encarnado, e aí ele vai estar sendo categorizado como espírito puro. E aí, nesse momento, ele não necessita de uma nova reencarnação e ele vai participar de construção de conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus, como é descrito dentro do Livro dos Espíritos, na questão 558. Só para a gente poder entender. Então, isso aqui é uma regra, né? Mostrando para a gente como é que funciona. Eu botei essa linha tracejada aqui justamente para abordar esse assunto do não necessita. Porque não necessita nova reencarnação, repetindo, não quer dizer que a pessoa não possa reencarnar. Tá? Ela pode reencarnar sim, se houver uma necessidade dela trabalhar como numa missão, trabalhar numa atividade qualquer que seja. E, finalmente, vendo um pouquinho a respeito da comunicabilidade dos espíritos, na introdução, o que eles vão trazer para a gente? Que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Aqui a gente vê situações, né? Essa questão, por exemplo, que a gente falou a respeito aqui no meio do trabalho da Denise, né? Isso não é só a Denise que faz isso, né? São vários companheiros nossos, né? A gente que tem trabalhado junto com, no meu caso, né? Tem trabalhado junto comigo, né? Sem que haja nenhum tipo de comunicação. Eu tenho um estudo para fazer e aí eles acabam postando, né? Porque se fosse uma vez só, a gente poderia dizer assim, é coincidência. Mas não é uma vez só. É repetidas vezes coisas que eu preciso, né, preencher dentro das palestras, preciso de uma imagem, preciso de um conteúdo, preciso de um acréscimo. E esses companheiros, que são trabalhadores que a gente tem uma afinidade muito grande, são trabalhadores espíritas, são estudiosos espíritas, né, que cooperam com o trabalho. Então, tem Patrícia, tem a Lisete, tem o Vicente Oliveira, e por aí vai, um monte de gente, né, Denise Paula Freitas, tem um monte de gente, se eu estiver esquecendo aqui, né, Mônica Costabile, né, tem vários companheiros que vão postando as mensagens, vão postando as imagens, e a gente vai preenchendo e vai colocando dentro das apresentações. Tá? Então, isso acontece por quê? Porque esses benfeitores espirituais, esses espíritos, né, eles vão trabalhando, eles vão influenciando, vão exercendo, né, trabalho. O próprio Livro dos Espíritos tem uma questão clássica que fala a respeito disso, né, a questão 459, que diz assim, podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Para a gente poder ter uma ideia de que o tempo todo eles estão em relação conosco, nos auxiliando e nos ajudando em tudo que a gente precisa no desenvolvimento das nossas atividades. Claro que da mesma maneira como tem espírito que age no bem, claro que também tem espírito que age no mal. E aí é a gente que tem que conseguir, né, saber como é que a gente vai, né, para onde que a gente vai pender, né? Se você vai pender para o lado positivo ou você vai pender para o lado negativo, ouvindo mais as questões positivas ou as negativas.
As relações dos espíritos com os homens são constantes. Olha que frase linda. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam as provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. E aí ele chega no momento que ele diz, essa parte aqui assim, uma parte muito importante também, né? Nós já estamos chegando no final da apresentação, né? Falta só mais 2 slides. Esse slide aqui assim eu preenchi por um motivo muito simples, né? Nós temos visto algumas apresentações na internet, mais outro grupo de apresentações, em que alguns companheiros estão se confundindo um pouquinho com os conceitos da doutrina espírita. E aí nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso. Olha o que eles dizem. Isso aqui é introdução 6, mais uma vez, copia e cola. Então, se a pessoa tiver dúvida a respeito, entenda que isso aqui é copia e cola. Não tem nenhuma palavra aqui dentro desse texto que tenha sido colocada, né, que tenha sido escrito por mim. Não tem nenhum conteúdo aqui escrito por mim, tá? Isso aqui é tudo escrito por Allan Kardec, em introdução 6 do Livro dos Espíritos. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Claro, tem aquelas ocultas que a gente tem recebido as intuições, todos nós recebemos intuições o tempo todo, e às vezes tem aquelas mais ostensivas, que são aquelas que são, né, psicografia, psicofonia e por aí vai. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra, ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumento. Sobre isso daqui tem uma coisa muito interessante, que outro dia eu estava fazendo um trabalho e tocava, né, dentro do ambiente, eu já estava, vou falar para vocês assim com sinceridade, tá? Ficava um assobio constante durante todo o tempo da atividade. E eu já não sabia mais para onde olhar, porque eu olhava para o lado, teve um momento que eu parecia estar falando com uma pessoa, não estava falando com ninguém, não. Tá? Mas eu olhava e ficava falando, né? Falando assim, tipo assim, né? Não é possível, vocês vão parar com isso ou não vão? Né? Eu virava para a parede e falava, vamos parar com isso ou não vão? Porque estava demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já fizemos muitos estudos, já fizemos muitas lives. Em nenhuma ocasião, teve nenhum tipo de problema como aquele. E aquele assobio não parava um segundo sequer. Começou um pouco antes de né, do início da atividade, do estudo, e terminou imediatamente no final do estudo. Então, nos leva a crer que isso, com toda certeza, era uma manifestação material, né, que, infelizmente, tinha o objetivo de atrapalhar a comunicação, de atrapalhar a tarefa. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. E aí, agora, aqui em verde, nós vamos ter uma coisa importantíssima, porque nós temos, como falamos a vocês, companheiros que têm feito vídeos, né, vídeos de entidades, né, de instituições renomadas de doutrina espírita, e eles disseram literalmente que não se pode evocar os espíritos. E aí nós vamos em introdução 6 para a gente poder ver o seguinte texto. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros como os de personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os dos nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Isso aqui é muito importante entender. Então, a pessoa tem que compreender que podem evocar-se todos os espíritos, tá? Se não fosse assim, na capa do Livro dos Médiuns não viria Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores.
Tá? Então, se no título do Livro dos Médiuns é Guia dos Médiuns e Evocadores, é porque pode fazer evocação. Tá? Então, o que a gente tem que compreender? Que aí alguns autores, claro, que vão abordar com muito equilíbrio o assunto. Que isso não quer dizer que a gente vá chegar e fazer em qualquer momento, de maneira inadvertida, uma evocação. É só essa que é a questão que a gente tem que tomar cuidado. Não vamos fazer evocação à porta direita, né? Meu avô desencarnou e acabou de desencarnar. Aí eu vou fazer uma evocação. Não, aí talvez não seja conveniente, né? Porque aí, de repente, ele pode estar ainda em período de refazimento, então você vai deixar o avô paradinho, deixa o avô quietinho, entende? Não vamos fazer uma evocação se você não tem uma habilidade, se você não tem uma equipe de trabalho, se não tem um local adequado. Todos os trabalhos de segurança, todos os cuidados a gente vai tomar. Mas uma coisa é você tomar cuidado para poder fazer uma evocação. E uma outra coisa totalmente diferente é dizer que a doutrina espírita proíbe evocação. E a doutrina espírita absolutamente não proíbe nenhuma evocação, porque se proibisse, não estaria dentro de Introdução 6, dentro do Livro dos Espíritos. E aí mais, ainda diz em Prolegômenos, e aqui é informação importante para a gente vai encerrar o trabalho com essa informação, para a gente poder saber, né, por que Kardec foi escolhido como trabalhador, né, e por que determinados companheiros têm recebido a tarefa de ficarem à frente, inclusive, de determinadas instituições. Os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, que a gente possa, nesse mês de outubro, né? Ainda estamos aqui no meados do mês de outubro, lembrar mais uma vez no nascimento do nosso querido Allan Kardec, no dia 3 de outubro, e lembrar dessa nossa doutrina espírita, desse belo trabalho que foi trazido para nós por esses espíritos que sempre nos ajudam em todos os momentos que nós sempre necessitamos. Então, um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Paz em Cristo Jesus. Ô, Eduardo, nós agradecemos demais, tá, a tua colaboração, né? Você fez em 2 quartas-feiras e nós sabemos que é um assunto muito vasto, mas deu para ter uma visão bem ampla e agora cabe a cada um pegar o marca-texto e marcando as partes importantes, estudar. E amanhã ou depois, quando nós voltarmos a ter estudos presenciais, até poder debatermos esses assuntos em sala de aula. Eu vou subir aqui a Nisa, para ela ficar aqui em cima com a gente. Eduardo, você faz a prece de encerramento, para depois a Nisa tocar 2 músicas para a gente? Faço sim, faço sim. Fique à vontade. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Deus, Pai amado, nós louvamos o teu santo nome. Queremos te agradecer nesse momento pela bendita decisão que tomamos de nos aproximarmos mais uma vez da doutrina espírita para estudar um pouquinho, refletir, pensar um pouquinho a respeito desse bendito conteúdo trazido pelos espíritos superiores. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo todo o trabalho espiritual, por todo o trabalho de assistência desses bons espíritos. Queremos te pedir que todas as águas que foram colocadas possam receber nesse momento
o trabalho de saúde, o trabalho de bem-estar, o trabalho de boas vibrações, que cada uma das águas recebam nesse momento, manipulados os fluidos, os laboratórios da espiritualidade, os laboratórios do nosso planeta, da natureza, por esses bons espíritos, colocando em cada uma das águas o remédio adequado a quem delas fizer uso. E queremos ainda te pedir, Senhor, que todos os nossos irmãos humanidade que estão em sofrimento, onde quer que eles estejam, que possam receber a tua ajuda, as tuas bênçãos, o teu carinho, a tua misericórdia, trazendo a cada um deles todos os recursos que necessitam para continuarem a vida na Terra. Abençoa, Senhor, assim os nossos propósitos, que nós possamos continuar a nossa caminhada seguindo a luz de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem tiver a água... Então, Nízia, agora vamos nós, né? Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu me programar. Um minutinho, Nízia. Canção do Irmão Ausente, não é isso? Deixa eu abrir teu microfone. Abriu? Abriu? Contigo. Nízia, pode ter uma saideira para finalizar? Saideira, vamos lá. Aos pés do monte, serve.
Já está na agulha, de Tim e Vanessa. Sim. Deixa eu ajeitar aqui. Perfeito, Nízia, muito obrigado. Bem, para finalizar, né, vamos já encerrando por aqui, não esqueçam que sábado que vem, sábado próximo agora, nós temos a live comemorativa do 6º ano da nossa casa. Parece que foi ontem que o Eduardo fez a palestra inaugural, né? A primeira palestra da casa foi o nosso querido Eduardo, que fez conosco, e nós temos isso gravado em vídeos. Quem quiser assistir, está lá no nosso acervo, pode ver a primeira palestra feita pelo Eduardo, e nessa brincadeira já vão 6 anos. Então, nós não podemos estar juntos ainda, mas em espírito estaremos, e vai ser uma palestra comemorativa com a Célia Diniz. A Nízia está preparando 2 músicas sensacionais. Vocês não têm ideia da primeira música que a Nízia vai tocar. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Olha, tá vendo? Ele só dá presente. Aí depois vai ter a palestra da Diniz, né, da Célia Diniz. Finalizando, a Nízia vai ter mais uma música perfeita e depois nós teremos um parabéns para você virtual com muito bolo, com muito doce, muitos sucos virtuais. Brigadeiro. É só imaginar e a espiritualidade vai colocar na mente de cada um e não engorda, o que é melhor de tudo, tá? E depois nós vamos passar os vídeos que as pessoas estão me mandando. Vamos finalizar com a presença virtual de quem está me mandando os vídeos, que eu estarei amanhã concluindo a edição dos vídeos, né? Parece que o Eduardo vai entrar ao vivo, né, Eduardo? Eu vou entrar ao vivo, com certeza, se Deus quiser. Então, sábado que vem, o Eduardo, quando a Célia Diniz concluir a palestra, que a Selma fizer a prece de encerramento, eu estou subindo o Eduardo já para acompanhar a segunda música já daqui de cima, já conosco já. E se mais alguém da diretoria quiser subir, né? Se a Luciana quiser subir, se a Regina Tavares quiser subir, se a Jupiara, o Ismael quiser subir, eu vou disponibilizar o link, tá? E quando a gente concluir essa nossa a confraternização, eu entro com os vídeos e nós encerramos, tá? Luiz, beijo no teu coração, Luiz. Eduardo, o papai do Eduardo, a mamãe do Eduardo, a irmã do Eduardo também, ó. Foi um prazer, hein? Boa noite. Foi um prazer, então... Tchau, beijo para todos aí, valeu. Isso. A Selma não está... Hoje a Selma não faz o fechamento, mas quando o Eduardo voltar a Paquetá numa palestra presencial,
leve seus pais, Eduardo, para passear de barca e conhecer a ilha de Paquetá, caso eles não conheçam ainda, né? A pérola da Guanabara, né? Isso. A CEIP, a Casa Espírita Ilha de Paquetá, é um ponto de luz no meio da Baía de Guanabara. Quando Jesus vem ao Rio de Janeiro, é na ilha que ele se hospeda, pegando aqueles fluidos da atmosfera. Né? Muito bom, Ricardo. Valeu. Olha, um fato. Nosso lar fica no Rio de Janeiro. A diretoria, a presidência fica em Paquetá. Bom, a gente não volta mais, tá? Vou finalizar aqui, vou puxar aqui a vinheta de fechamento. Fomos. Fica com Deus. Tchau. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.